Olá pessoal, tudo bem? Técnico Davi trazendo mais um vídeo aí para o nosso canal do YouTube. E nesse vídeo eu vou trazer aí uma sequência para vocês da utilização desse multímetro digital aqui, Yashun YX9205A+, aonde muitos iniciantes utilizam este multímetro. Então vai servir como base também para os demais multímetros digitais e a sua utilização. Então algumas pessoas têm esse multímetro e ainda não conhecem a total eficiência e a facilidade aí de algumas medições que esse multímetro, além de ser simples, barato, tem uma propriedade aí alta, tá bom pessoal? Gosto muito também de utilizar esse multímetro. Como vocês já viram na minha bancada oficial de trabalho, eu tenho também o Vice VC99, tem outros multímetros, tem analógico, porém esse aqui também é bom, ele se aproxima também no momento de medição do Vice VC99, ele é super barato, porém Vice VC99 é automático, tem escala HZ, esse aqui não tem, e esse aqui é manual, ok pessoal? Então o que nós vamos aprender aqui, o que eu vou passar para vocês nesse primeiro vídeo? A montagem aqui do nosso equipamento e algumas dicas aqui dos seus significados dessas simbologias, ok pessoal? Quando você compra esse multímetro, você recebe uma bateria 9 volts, aonde ela vai interligada aqui, vamos precisar remover esse parafuso, precisamos de uma chave Phillips, vamos remover ele, momento da montagem, pegamos aqui, perfeito. E vamos ter aqui então onde nós vamos estar adaptando, encaixando a bateria. Perfeito, bateria encaixada perfeitamente, voltamos ao local e vamos então colocar a nossa tampa de proteção, colocar o nosso parafuso. Perfeito, o multímetro então ele já está 50% pronto para utilizar. Qual é os outros 50% que eu preciso compreender? Pontas de prova positiva, pontas de prova negativa, ok? Então vamos lá. Temos aqui o display, é onde vai mostrar então a medição. Temos aqui a nossa chave power, push button, temos aqui a tecla hold, que é onde nós vamos congelar o valor para que a gente consiga então estar preservando ele aqui na nossa tela, no display aqui do nosso multímetro. E nós vamos então fazer o que? Estar aí podendo remover as pontas de prova da onde a gente fez a medição, que o valor ele vai ficar congelado aqui no display, ok? Então para isso que serve o hold, para congelar o valor apresentado aqui. Temos aqui então o LED indicador, que ele vai sempre andar de mão dadas com a escala de continuidade, ok pessoal? Sempre vai andar de mão dadas. E vamos ter aqui então o soquete, onde nós vamos fazer a verificação de transistores na escala de HFE, ok? Então para vocês aí já ficarem atentos, nós precisamos acertar os nossos outros 50%, que é o que? Encontrar o que eu quero medir e também verificar o local de encaixe das nossas pontas aí de prova, ou seja, nós precisamos entender dos bornes de entrada, 1, 2, 3, 4, numeramos eles, 1, 2, 3, 4. Se acaso pessoal eu quero medir uma corrente, amperagem, eu então vou colocar a ponta de prova, ponta de prova, o cabo de prova, vou colocar então o seu adaptador exatamente aqui, com quer dizer o que? Comum ou terra. Vejam que eu tenho um esquemático aqui. Então esse aqui nunca vai sair do borne com,
sempre vai ficar, o negativo sempre vai ficar aqui, ok? Colocou ele, ele congela aqui. Agora, se eu quero fazer a medição de amperagem, corrente, eu vou utilizar então o borne de entrada 1 e 2, verificando sempre qual é o valor que eu quero medir. Se eu quero então fazer a verificação, uma medição de continuidade, diodo, resistência, tensão contínua ou alternada, logicamente então eu vou utilizar o borne de entrada de número 4. Então esse borne aqui, ó, número 4, número 2 e número 1, ele vai ser utilizado exatamente com o cabo positivo, ok? Do nosso multímetro. Então se eu quero aqui fazer a medição, utilizar então ohmímetro, né? Aqui ó, ohmímetro. Então ele vai estar sendo usado como uma função de ohmímetro. Nessa escala aqui ó, vou medir o resistor, por exemplo, eu vou usar essa escala, tanto de 200 a 200 mega, ok? Ohmímetro, gravaram? Se eu quero utilizar para fazer uma medição de voltagem, eu então vou utilizar o voltímetro. Então eu preciso entender se eu vou estar medindo uma tensão alternada ou uma tensão contínua. Se eu vou utilizar em aparelhos celulares, é aqui ó, voltímetro DC, tá? Então tensão contínua. Então eu vou utilizar de 200 a 1000, ok? Depois eu falo detalhado aí dessas simbologias. Se eu quero utilizar para fazer uma medição lá da tensão que está chegando diretamente na tomada da sua casa, do seu trabalho, de onde for, então você vai verificar aqui em alternada, ó, tensão alternada. Então é o voltímetro AC, ok? Voltímetro V, voltímetro tensão, tensão contínua. Aqui, tensão alternada. Se eu quero então verificar corrente, eu venho aqui, ó, corrente alternada, então amperímetro AC, corrente alternada. Essas escalas. Se eu quero fazer a verificação de corrente contínua, então é aqui, ó, corrente contínua, ok? Vamos compreender melhor. Vou medir um resistor ou fazer alguma coisa aqui utilizando a função ohmímetro. Automaticamente eu vou utilizar então esse cabo aqui positivo interligado. Aqui é a escalinha dele, ó. Ok? Então vou colocar aqui, ó. Perfeito. Aqui está calibrado, só me resta eu saber qual é o valor da resistência que eu quero então estar fazendo a análise. Agora eu quero aí verificar a bateria do aparelho, vou ver a tensão, então é uma tensão contínua. Então vou colocar aqui 20 volts DC, né? A bateria não vai passar de 4.2, se eu estiver utilizando uma que está nessa configuração. Então 20 volts DC, tensão contínua. A ponta de prova aqui, ó, o cabo positivo do multímetro, ele vai ficar aqui mesmo. O negativo não muda. Por quê? V, tensão. Então, tudo que eu for medir de tensão, tanto contínua para alternada, o borne de número 4 vai estar recebendo o cabo de prova positivo. Perfeito? Agora, se eu quero medir corrente, já estou aqui no amperímetro, ó. Quero medir corrente? Então eu tenho que verificar qual é a corrente que eu quero medir, tá? Se ela é aproximada 250 mA ou até 1 mA, então eu vou utilizar o seu borne de entrada de número 2. Se é mais do que 1 amperes, então eu vou utilizar aqui, ó, 10 amperes, ok? Depois a gente faz os testes aí para ver exatamente
os seus valores ideais na prática que a gente consegue estar fazendo a medição. Então, se eu for utilizar o amperímetro, quero medir uma corrente, seja alternada ou seja contínua, aqui ó, os pontinhos e um traço em cima, corrente contínua, então eu vou utilizar esses dois bornes de entrada. Agora, se eu quero estar medindo a capacitância F de farad, pessoal, aqui ó, eu consigo estar medindo o valor dos capacitores, a capacitância deles, ou seja, a unidade de medida dos capacitores farad, ok? Porém, eu vou utilizar aonde? A ponta de prova, o cabo positivo do multímetro para medir a capacitância dos capacitores, 20 N de nano, 20 nanofarad, 200 nanofarad, 2, esse Y aqui virado, parece mais com U, 2 microfarad, 20 microfarad, 200 microfarad. Então aonde que eu vou utilizar? Exatamente aqui ó, CX, tá? É um capacitor, quando nós for medir eles, nós vamos pegar essa ponta de prova aqui, o cabo positivo, e vamos ligar no borne de entrada de número 2, configurado para nós medirmos então capacitores, ok? E aqui então eu vou utilizar na escala de continuidade ou diodo e vou ter que alterar então para o borne positivo, para o borne de número 4, tensão, ohmímetro, resistência, continuidade, diodo, ok? E também transistores. Então se eu ligo aqui o multímetro, como eu falei para vocês, ó, então sempre vai andar de mão dada. Se eu coloco em outra escala, tá? Que é o mais utilizado, ok? Aguarde aí o próximo vídeo, onde eu vou começar a explicar mais detalhadamente a utilização do multímetro. Muito obrigado e até mais!